Olá, professor! Eu sou Sandro Torres. Neste vídeo vamos falar sobre as mudanças que ocorreram em torno da língua portuguesa no ensino fundamental após a criação da Base Nacional Comum Curricular em 2017, a BNCC. Em 2018, foi publicado o Documento Curricular para Goiás, o DCGO, que contextualiza a BNCC à realidade do nosso estado. Em 2019, dando continuidade aos trabalhos, foi pactuado o regime de colaboração pleno entre o Estado, representado pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, e os municípios, representados pela União dos Dirigentes Municipais de Educação Goiás, UNDIME-GO, para sua implementação. Essa ação suscitou a necessidade de propor desdobramentos ao documento curricular para Goiás, com o objetivo de aproximá-lo do currículo efetivado no cotidiano de uma instituição escolar. Esses desdobramentos se constituem no acréscimo de conteúdos de forma articulada aos objetos de conhecimento, na escrita de habilidades ano a ano para os componentes curriculares de arte e de educação física, que estavam escritas em blocos de 3 e 2 anos, e no ordenamento das habilidades por ano, numa sequência, observando a progressão dos processos cognitivos e a integração de conhecimentos dentro do próprio componente curricular, dentro da área, além de possíveis integrações com outras áreas e demais componentes, constituindo-se assim o documento curricular para Goiás ampliado. O propósito deste vídeo é de servir como uma introdução e um guia para o entendimento da lógica que orienta a Base Nacional Comum Curricular e o Documento Curricular para Goiás ampliado. Mas ele não substitui de forma alguma a leitura e o estudo aprofundado desses documentos. Mas claro, para falar disso, eu vou estar acompanhado de especialistas no assunto. A Edna Eloy, mestra em estudos literários, Gisele de Oliveira, doutora em estudos linguísticos, Magda Ribeiro, especialista em ensinos de literatura. Elas fazem parte da equipe do Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular, PRO-BNCC, e participaram da construção do Documento Curricular para Goiás, o DCGO. Professora, em termos gerais, qual a abordagem da BNCC e do DCGO ampliado em relação ao ensino da língua portuguesa? A BNCC ela vem dialogando com os parâmetros curriculares nacionais que já trazia essa perspectiva, de um ensino com base na perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem. É importante que a gente traga, então, para a sala de aula, todo esse movimento de enunciados que são constituídos a partir de diferentes semioses ou de diferentes linguagens, Na BNCC, no DCGO, não é só essa abordagem inovadora, porque quando a gente fala dos gêneros discursivos, a gente tem uma abordagem que entra nessa perspectiva, mas tanto o DCGO ampliado quanto a BNCC, ele traz outras abordagens, como a gente percebe a presença da fonoortografia, que ali está a fonologia presente, a gente tem outras propostas também contemporâneas ali dentro. Então, a gente percebe a fonoortografia, nós percebemos ali a sociolinguística em uma visão educacional, nós temos ali conceitos de semiótica, de multissemiótica, de multiletramento. Então, é uma proposta que ela não está centrada somente em uma perspectiva teórica, mas que ela abarca diferentes concepções dentro dela. Se a gente observar os estudantes hoje nas escolas, o que acontece? Eles vivenciam diferentes práticas, eles vivenciam diferentes gêneros. Então, ali a gente tem a cultura juvenil presente dentro da escola e que precisa ser pensada e trabalhada de uma forma prazerosa para eles, algo que faça parte da vida deles. Então, não adianta a gente levar textos que não façam parte daquele mundo dos estudantes. Mas me surgiu uma dúvida. Quais as principais mudanças para o estudante e para o professor em função da BNCC e do DCGO ampliado? Uma das grandes mudanças, do DCGO ampliado é justamente essa aproximação reflexiva entre o professor e o estudante, que tem a centralidade do texto, a produção textual e a oralidade. Uma outra mudança muito significativa é em relação à proposta da BNCC para o ciclo da alfabetização e da BNCC do DCGO ampliado, que a proposta é a alfabetização nos 2 primeiros anos.
no primeiro e no segundo ano. Por que essa é uma mudança significativa? Porque até então estava posto a alfabetização no primeiro, segundo e terceiro ano. Nós estamos constantemente sendo letrados. Nesse exato momento eu estou passando por um momento de letramento, porque eu estou passando por uma experiência que não era uma experiência de vida cotidiana e estou aqui aprendendo com você. Por que eu digo a oralidade? Porque, como disse o Marcuse, antes mesmo da escrita, nós temos a oralidade. E o que ocorre nessa oralidade? Ela vem antes da escrita, ela é um gênero que possibilita depois a escrita e possibilita essa percepção do diálogo, essa percepção igual desde dos movimentos modernistas, por exemplo, desde os movimentos ali com Oswald de Andrade, você vê que o poema Pronominais, por exemplo, deixa isso muito bem claro, que diz a gramática do professor e do aluno, dei-me um cigarro. Mas, e aquele aluno esperto, estou parafraseando, diz a todo instante, deixa disso, camarada, me dá. Então, essa percepção de que a oralidade traz esse contexto da linguagem de determinadas comunidades, essa diferenciação da comunidade, isso é uma mudança extremamente importante. Então, essa valorização da oralidade, essa valorização do texto como centralidade, da produção textual, da leitura e dos gêneros. Porque hoje nós temos uma infinidade de gêneros, e isso é uma mudança significativa no DCGO ampliado. Hoje, a proposta do documento é você trazer esses gêneros para o campo de atuação dos gêneros. E principalmente vislumbrando essa questão da atuação social. A cultura juvenil e digital, ela é trazida de forma a preparar o aluno para poder participar das práticas sociais. O objetivo de ensinar esses textos, não é nem ensinar, de estudar, né? Porque eles já fazem parte da cultura juvenil. E é incrível que fazem parte da cultura jovem, né? Não da cultura do professor, porque são textos como gameplay, por exemplo, né? O jovem, ele está sempre com um gameplay, ele conhece um gameplay, o detonado, né? Pastiche, por exemplo. Então, são textos que fazem parte dessa cultura do jovem. E o objetivo de estudar esses textos é para proporcionar a ampliação da linguagem desses estudantes, para que, por meio dela, ele possa participar das práticas sociais com mais criticidade, de forma mais significativa. As fake news são um bom exemplo contemporâneo da importância desse domínio crítico da linguagem, não é mesmo? As fake news têm sido um grande problema. Por isso, o documento curricular para Goiás trouxe a curadoria para o nosso currículo, que é o professor preparar o aluno, desenvolver no aluno habilidades que façam com que ele tenha uma leitura mais profunda, com que ele faça uma leitura mais profunda e mais crítica sobre o texto. Não pode ir compartilhando o texto a primeira vez que ele o percebe. É preciso utilizar ferramentas de curadoria, que nada mais é do que a pesquisa em outros sites, né, em outros locais, para perceber se de fato aquela informação ela é confiável, se ela pode ser compartilhada, né, como uma informação confiável. E o estudante ele precisa entender que essas fake news elas existem, elas circulam e que eles precisam olhar esses textos com essa criticidade. Como o DCGO ampliado organiza as várias habilidades que precisam ser desenvolvidas pelo estudante, professora? O documento curricular para Goiás é um documento que o ensino e a aprendizagem, ele visa o desenvolvimento de competências e habilidades, né? Quando a gente pensa nessas competências
e habilidades, é preciso a gente entender que o documento traz 10 competências que são competências gerais, né, que perpassa por todos os componentes e todas as áreas. Nós temos as competências que são específicas de áreas, que no caso, na área de linguagem, nós temos 6 competências, e nós temos também as competências que são específicas do componente. Então, em língua portuguesa, nós temos 10 competências. Olhando para essas 10 competências que são específicas da língua portuguesa, pego como exemplo uma competência que é a 4, que ela traz a ideia da variação linguística. Então, quando a gente pensa nessa questão da variação linguística, é preciso que o aluno conheça, né, a sua comunidade de fala, entenda, compreenda essa variação linguística e que tenha respeito com relação às variedades linguísticas de sua comunidade. Então, isso é extremamente interessante. E quando a gente faz a articulação entre essas competências, pegando essa competência 4 específica que vem do conhecer essas variedades linguísticas, ela está articulada com a competência 4, que é uma competência geral, né, que é a competência da comunicação. A análise linguística, ela é uma das práticas da língua portuguesa que já existiam, né? Ela já existia. Mas ela trouxe essa inovação da análise semiótica. Então, a análise linguística, ela não é uma inovação dentro da língua portuguesa, no documento curricular para Goiás, mas a semiótica, sim. E o que é a análise linguística? É exatamente a análise da língua, né? É perceber os aspectos sintáticos, os aspectos ortográficos, os efeitos lexicais ali dentro da língua, os estilísticos, aquilo que faz com que um texto fique melhor escrito ou melhor abordado de alguma forma. E os aspectos semióticos, eles vão se tratar do estudo dos sinais, das linguagens que não são verbais, os signos, os sinais, as cores, linguagens corporais, por exemplo. Desde os anos iniciais, os professores já trabalham com produção de texto a partir de uma imagem. O estudante olha aquela imagem, conta uma história, cria um texto, faz uma produção, mas o DCGO ele trouxe essa abordagem de uma forma mais profunda, para perceber aspectos semióticos mais profundos ali, e trouxe essa denominação. Então, às vezes, os professores dos anos iniciais ficam assustados. Nossa, mas semiótica que é abordado lá na faculdade? Não, a semiótica ela já existia, né? São as linguagens não verbais, né? Signos, sinais, cores, presentes e na maioria dos textos. O código alfanumérico é um código que a BNCC traz, que contém por exemplo, o ensino fundamental, que diz a que pertence, qual é a habilidade, qual a ordem da habilidade, a que componente curricular ela pertence e assim por diante. Essas habilidades, elas foram desmembradas para poder trazer um entendimento maior para o professor, um detalhamento maior para o professor a respeito dos processos cognitivos que há ali dentro daquela habilidade para que seja desenvolvida para o aluno. Mas, professora, existem algumas habilidades que se relacionam a mais de um campo de atuação e gênero, não existem? O professor, ao pensar no ensino de língua portuguesa, ele não pode trabalhar uma prática isolada, mas essas práticas elas vêm articuladas para que garanta todas essas habilidades naquele ano ou naquela proposta dele. Então, no roteiro do professor, é preciso entender que o aluno, primeiro, ele precisa conhecer. Ele vai conhecer como? Por meio de leituras, né? Por meio de discussões, que aí entra a oralidade, né? Por meio de apresentações. É importante que o aluno ele consiga também perceber o texto e as suas particularidades, que aí a gente tem a análise linguística, para depois ele produzir um texto. Então, o interessante é eu partir da leitura para eu chegar à produção. Essa visão desse documento é primeiro ler,
discute, oraliza ali, depois faço uma análise linguística para depois eu chegar à produção daquele determinado texto ou gênero. E depois de tudo que a gente aprendeu, eu ainda queria saber uma coisa. E como a língua portuguesa se integra com as outras áreas, professora? A língua portuguesa, enquanto eixo integrador, falando da área de linguagem, realmente é muito significativo você pensar o seguinte. Tudo aquilo que vai ser articulado, por exemplo, dentro de artes, dentro de educação física que eu acho que chama muita atenção, você vai observar o seguinte, a expressão. A expressão, ela perpassa também pela questão da facial. Inclusive a leitura, ela só é uma leitura realmente completa quando eu trabalho também a entonação. Quando eu trabalho a entonação, quando eu trabalho o tom de voz. Então a educação física, quer dizer, também compõe a área de linguagem, porque ali nós já temos a linguagem corporal. E a língua portuguesa, ela é um eixo integrador, porque ela sistematiza, inclusive. Então, toda aquela sistematização, pensar o texto, pensar a sequência lógica do texto, pensar o momento conclusivo, pensar o relato, como que eu vou fazer esse relato, de forma que como que é um relato científico, com quem eu falo no relato científico, quem fala no relato científico, isso está altamente relacionado à língua portuguesa. Os 5 campos do documento curricular para Goiás ampliado, eles são campo da vida cotidiana, campo artístico literário, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo da vida pública e campo jornalístico midiático. Esses campos, eles são os locais por onde perpassam os gêneros, eles são os organizadores dos gêneros. Importante dizer também que os documentos anteriores, eles já falavam em campos de circulação, eles não falavam campos de atuação. E o nosso documento norteador, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz esse nome, campos de atuação, e todo o documento da língua portuguesa, todos os gêneros, eles são organizados ali dentro desses campos, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. É isso, pessoal. O componente curricular de língua portuguesa na BNCC e no documento curricular para Goiás ampliado é pensado como um processo gradual a ser percorrido pelo estudante ao longo da educação básica. Uma sequência de experiências que ampliam pouco a pouco os letramentos com o objetivo de possibilitar uma participação crítica e ativa nas práticas sociais que envolvem oralidade, escrita e outras linguagens. Por isso, professor, é fundamental o estudo da BNCC e do DCGO ampliado para colocar em prática em sala de aula suas propostas.